Fala pessoal, olha só, hoje a nossa revisão vai direto ao ponto num tema que com certeza absoluta tem uma chance gigantesca de cair nas próximas provas para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros aqui do Paraná. Nós vamos destrinchar a novíssima Lei 22.211, de 5 de dezembro de 2024. Ela mudou algumas regras fundamentais do processo disciplinar das corporações. E para quem está na corrida pela aprovação, dominar essa atualização recente não é só um detalhe, é obrigação para garantir aqueles pontos preciosos que fazem toda a diferença na classificação. Para organizar os nossos estudos, a gente vai seguir este roteiro rápido. Primeiro, a atualização de 2024. Depois, os efeitos da punição, passando para os 3 processos disciplinares, na sequência, as regras de conflito de processos, logo após, os prazos, impedimentos e recursos. E, por fim, como gabaritar isso na prova. Então, começando pela seção 1, a atualização de 2024 e o que mudou recentemente na legislação. Bom, quem já está nessa vida de concurso sabe bem, né? As bancas examinadoras simplesmente amam cobrar novidades legislativas. E aí vem a pergunta de R$1 milhão. Qual é a principal pegadinha que essa Lei 22.211 trouxe? Qual é aquele detalhezinho novo que vai fazer muita gente boa escorregar no dia do exame? Descobrir essa resposta é o nosso ponto de partida hoje para não cair em nenhuma armadilha. Isso nos leva à seção 2, efeitos da punição disciplinar e as consequências legais e administrativas dessas sanções. Presta muita atenção aqui. O artigo 2º da lei lista umas sanções bem pesadas, tipo a perda do posto e da patente para oficiais ou a exclusão para praças, o que sempre resulta automaticamente na perda do cargo público. Mas o perigo real para a prova mora exatamente nessa comparação. A nova redação igualou 2 conceitos que antes podiam gerar dúvida. Hoje, na PMPR e no CBMPR, anota aí, exclusão a bem da disciplina e licenciamento a bem da disciplina possuem os exatos mesmos efeitos jurídicos e administrativos. Na prática, é a mesma coisa. Se a questão tentar te enrolar dizendo que os impactos são diferentes, foge que é cilada, a afirmativa está totalmente errada. Avançando para a seção 3, os 3 processos disciplinares e a classificação matriz lá do artigo 4º. Mentaliza essa classificação agora porque ela é o coração da lei. O artigo 4º divide os processos em 3 tipos cravados. Primeiro, a apuração disciplinar de licenciamento, que foca nas praças, ativas ou inativas, com menos de 10 anos de serviço. Menos de 10 anos, guardou? Agora, passou desse tempo, a gente sobe um degrau e vai para o Conselho de Disciplina, que atinge as praças especiais ou praças com mais de 10 anos de serviço. Então, a barreira dos 10 anos é o grande marco temporal para as praças. E, por último, o Conselho de Justificação, que é um processo restrito e exclusivo aos oficiais, independentemente do tempo de serviço que eles tenham. Entender essa divisão certinha é ponto garantido na prova. Entrando na seção 4, regras de conflito de processos e a resolução hierárquica para múltiplos acusados. Imagina a seguinte cena: vários militares envolvidos num mesmo fato, mas cada um com um perfil diferente. Para economizar tempo e padronizar tudo, a lei manda instaurar um processo só. Mas qual deles vai assumir o comando? É aqui que a gente aplica a regra de ouro de dominância do parágrafo 3º. Funciona de um jeito muito lógico. Se der conflito entre licenciamento e disciplina, o Conselho de Disciplina absorve o caso. Agora, se tiver um oficial no meio da confusão acionando o Conselho de Justificação, meus amigos, ele domina absolutamente todos os outros. A escadinha hierárquica é simples. Justificação domina a disciplina, que por sua vez domina licenciamento. Vamos agora para a seção 5, prazos, impedimentos e recursos. Aquelas regras processuais fundamentais que as bancas adoram cobrar. Entrando no terreno favorito dos examinadores, a gente precisa de precisão cirúrgica na memória. O primeiro número mágico é o 40. O processo disciplinar deve obrigatoriamente ser concluído no prazo padrão de 40 dias úteis. E por favor, muita atenção a essa palavra, dias úteis. Se a prova omitir ou colocar dias corridos, você já sabe que a alternativa está furada. Esse prazo padrão, claro, pode ser esticado. E aí entra o nosso segundo número, o 20. O comandante-geral tem a prerrogativa de prorrogar o processo por até mais 20 dias úteis. Mas tem um detalhe super importante. Isso não acontece no modo automático. A autoridade processante precisa fazer um pedido prévio e justificar muito bem o motivo dessa extensão. Para fechar a trinca de ouro do tempo, nós temos o 6. O prazo de prescrição é de exatos 6 anos. E o detalhe que geralmente separa quem aprova de quem reprova é saber quando o relógio começa a bater. A contagem desses 6 anos começa rigorosamente na data do ato motivador da instauração do processo, e não de qualquer evento depois disso.
Além dos prazos, existe um rigor absurdo lá no artigo 10 sobre quem é totalmente proibido de compor o conselho. O objetivo é blindar tudo contra parcialidades. Quem formulou a acusação está automaticamente fora. Parentes de sangue ou afins até o 3º grau, amigos íntimos ou inimigos declarados e qualquer militar que tenha interesse pessoal no resultado são sumariamente cortados. E olha a pegadinha clássica, se o militar já estiver respondendo a um outro processo disciplinar ou estiver na condição de subjúdice, ele também fica expressamente impedido de participar. Aconteceu a condenação? A defesa atua em 2 passos bem estritos. O passo 1 é pedir a reconsideração de ato. Você manda direto para a mesma autoridade, o comandante-geral, num prazo bem curto, de 5 dias úteis. A grande vantagem aqui é processual. Tem efeito devolutivo, reanalisando o mérito, e suspensivo, que congela a aplicação da pena. Agora, se o passo 1 não der certo, avança para o passo 2, o recurso disciplinar. Aqui a parada sobe de nível, vai lá para o governador do estado. O prazo dobra para 10 dias úteis, mas atenção a este detalhe letal. Este recurso só tem efeito devolutivo. Ele perde totalmente o efeito suspensivo que existia lá na primeira fase. E chegamos à nossa seção 6, gabaritando a prova. Vamos de teste prático para fixar tudo. Para cimentar esse conhecimento de forma definitiva, imagina que você abre o caderno de questões no domingo e lê exatamente isso. Uma praça ativa com exatos 11 anos de serviço comete uma infração disciplinar que exige apuração formal. Qual é o processo disciplinar exato que a lei exige instaurar nesse cenário? Pensa aí. Se a resposta que veio na sua cabeça foi conselho de disciplina, justamente porque a pessoa passou da barreira dos 10 anos, sensacional. A missão foi concluída com sucesso. Ter esse conhecimento estruturado de forma simples e direta é a ferramenta mais afiada para dominar os certames militares. Revisite sempre essas regras dos prazos e a hierarquia dos processos. Um forte abraço, bons estudos e até nossa próxima revisão.